Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está em mais um bate-papo do programa Engenharia na Prática e hoje nosso convidado é um grande amigo, André. Por favor, meu querido, se apresente. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. É um prazer participar do programa. Aceitei o convite logo na primeira oportunidade, porque é sempre bom a gente compartilhar conhecimento e experiência. Bom, como o Paulo falou, meu nome é André, eu sou engenheiro químico de formação, com pós-graduação em administração industrial. Atualmente sou coordenador de produção da planta de resinas epóxi da Olin, aqui no Guarujá, na Baixada Santista. Tenho brevemente uma carreira formada aqui em Cubatão. Passei pelo último ano da graduação na Carbocloro, na engenharia de processos, depois fiquei quase 9 anos na antiga Fosfértil, Vale Fertilizantes, como engenheiro de processos, plantas de ácido nítrico, nitrato de amônio, amônia. Depois fiquei por quase 2 anos na Kimberly-Clark, em Mogi das Cruzes, empresa de papel. Provavelmente vocês não conheçam pelo nome, mas é a empresa que faz aí o papel higiênico Neve, Lenços Clinics. Fiquei na parte de engenharia de processo e pesquisa e desenvolvimento também. E aí, em 2019, retornei para a Baixada Santista para iniciar esse desafio que eu estou hoje na Olin, aqui no Guarujá. Top. Vamos voltar. Tem muita coisa para passar, com certeza. Vamos Sim, voltar. Na faculdade, você se formou no Santa, né, em Santos. Como é que foi? Antes de começar, por que você escolheu engenharia química? Quais foram suas dificuldades, seus desafios durante a faculdade, antes? sim. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu me formei no Santa Cecília, na mesma turma do Paulo. A gente graduou em 2008, né? Colamos grau em 2008. Na verdade, no colegial, eu tinha uma intenção muito forte de fazer o bacharel em Química, né? Eu sempre tive muita afinidade com essa área de Química, desde que iniciei o contato na escola. E aí, eu fiz uma escola aqui em Santos que os professores eles eram muito próximos dos alunos em termos de orientação de carreira. E aí eu tinha um professor de Química muito bom, Marco F, o nome dele, um cara sensacional. E aí, no último ano da graduação do colegial, ele comentou comigo assim, o que eu realmente estava decidido pela química. Eu comentei que era uma área que eu estava quase, com certeza, focado. E ele me deu orientação, falou, pô, por que você não faz engenharia química? Ele é professor de engenharia química numa universidade de São Paulo. E ele comentou, é um curso que você vai ter um leque muito maior em termos de atuação do que a química bacharel. E pesquisa um pouquinho que você vai se interessar. E aí eu comecei a ler no último ano da graduação, no último ano do ensino médio. Achei que realmente era uma área que queria agregar muito, que ia ter um leque muito grande de possibilidades. Aí foi quando eu decidi fazer engenharia química. Bom, iniciei no Santa Cecília. Eu acho que é tudo muito novo quando você inicia na graduação, saindo do colegial. É uma decisão de vida que você tem, né? Você decide qual vai ser sua vida dali para frente, com apenas 17, 18 anos. Então, acho que tem que ser uma decisão muito acertada do que você quer fazer e muito bem decidida. Na minha família não tinha nenhum engenheiro, eram todos formados na área de humanas, primos, tios, todos, né? Eu e meu irmão que decidimos fazer engenharia, meu irmão foi para engenharia elétrica, eu para engenharia química. E aí foi onde eu me encontrei realmente. Eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida. Os desafios eles aparecem dentro da engenharia química na graduação, ao meu ver. Eu nem falo tanto no primeiro ano, porque o primeiro ano a gente tem as matérias muito básicas, a gente traz muita coisa do que aprendeu no colegial, principalmente cálculo, química 1, física 1, física 2. A partir do momento, creio eu, assim, do quarto, quinto semestre, é que os desafios começam a aparecer. Especialmente porque a gente começa a ter matérias mais difíceis, mais focadas no estudo da engenharia, e porque é o momento que a gente começa a correr atrás de estágio. Então você tem que começar a conciliar a sua vida profissional, início de uma vida profissional, com os estudos que ainda você está engatinhando. Mas também é a melhor parte da graduação, porque é o momento que você sim consegue ver o que você está aprendendo à noite no seu dia a dia dentro do seu estágio. Então, eu acho que basicamente no começo é conciliar a busca no estágio e o estágio quando começa
com essas matérias muito mais aprofundadas dentro do ensino da engenharia, como mecânica dos fluidos, enfim, operações, transcal, balanços de massa e de energia, termodinâmica. Aí vem uma infinidade de matérias que a gente começa realmente a gastar nossa massa cefálica para poder entender um pouco mais. Boa. Só tocando nesse assunto, o que você acha do pessoal que prefere estudar durante a graduação e tentar uma vaga de emprego assim que pegar o diploma? Qual é a sua opinião sobre isso? Está É, parecendo muito clara, mas só para reforçar. sim, na verdade eu segui um pouco esse caminho, né? Eu desde o começo eu já procurei estágio ao final do primeiro ano, eu consegui meu primeiro estágio. Então eu fui estagiar numa uma empresa de inspeção, a SGS, dentro do Porto de Santos, porque eu achava que era um momento realmente de eu já começar, apesar de ser tudo muito novo, eu já queria, eu queria mesclar toda a minha bagagem de graduação com o conhecimento prático dos estágios. Então eu estagiei praticamente do segundo ano ao quinto ano, sem intervalo, ininterruptamente em 3 empresas diferentes. Eu fiz um estágio do primeiro, no segundo e no terceiro ano na SGS, como eu comentei, em laboratório. Depois eu fiz um estágio no quarto ano na Clarent, em São Paulo, também em laboratório, mas um pouco mais na área de pesquisa de tintas, de pigmentos e tintas. E aí no último ano foi quando propriamente eu fui para a indústria estagiar na engenharia de processo na Carbocloro. Isso em 2007. E aí, quando eu terminei assim, quando eu peguei o meu diploma na mão, a primeira coisa que eu queria fazer era sair que nem um louco procurando emprego, porque eu estava decidido a entrar no mundo da indústria, era o que eu queria, foi o que eu sempre quis. Então eu busquei aí, eu vou falar um pouco, eu tive um pouco de sorte, porque eu logo que me formei, eu consegui um emprego em São Paulo, numa empresa de consultoria, 2 meses de formado praticamente. Fiquei por 3 meses nessa empresa, e aí foi quando eu tive a oportunidade, passei no processo seletivo na antiga Fosfértil em 2008, aqui em Cubatão. Aí eu voltei para Santos e foi quando eu comecei realmente a desenvolver minha carreira na área da indústria. Aí respondendo propriamente a tua pergunta, eu acho que é muito de perfil, Paulo, porque assim, durante a graduação é que a gente vai realmente ver que área que a gente mais vai se encaixar. Alguns Sim. vão para a área de meio ambiente, outros vão para a área de engenharia de processo, outros querem para projeto, outros querem fazer uma área acadêmica, como foi o seu caso, seguir uma área acadêmica. Então vai muito de perfil. É, como eu acho que tem gente, na verdade, que acho muito legal fazer assim, eu vou me dedicar à graduação porque ao final eu quero ir para um mestrado, para um doutorado, fazer a parte acadêmica porque eu me vejo dando aula, como foi teu caso. Isso eu acho super interessante. Ao meu ver, eu já queria mais migrar para uma área industrial. Então eu acho que, na verdade, eu acho que é importante nos primeiros anos da faculdade o estudante entender aonde ele vai se encaixar dentro da graduação, ou seja, que área que ele vai querer atuar da engenharia química. A partir da área que ele quer atuar, eu acho que definitivamente é onde ele tem que seguir. Eu tive pontos no laboratório, eu percebi que laboratório não era a minha praia, mas eu continuei porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, eu absorvi Sim. muita coisa no laboratório, análises cromatográficas, enfim, conhecimentos de ISO, várias normas, para depois, quando efetivamente cair na engenharia de processo, falei, é aqui que eu quero seguir. Então, eu acho muito legal, Show. no começo, decidir o caminho, e depois vai em frente. Eu sou da opinião que você precisa testar. Porque quando você simplesmente estuda 5 anos e não pratica nada do que você aprendeu ali, provavelmente você não vai lembrar, cara, 10, 15%, 20% no máximo, quando você se formar daqui a 5 anos. O cérebro não tem essa capacidade de guardar tanta informação. Então, eu Com sempre, certeza. até em palestras que eu dou de desenvolvimento pessoal, eu sempre cito seu nome, porque todo ano, você estava num lugar diferente ou já estava trabalhando. É, Você participava de todas as entrevistas, todas as dinâmicas, tipo, onde a gente encostava, verdade. tava lá o André. Cara, fala, meu, na minha opinião, sempre foi muito certo. Por quê? Porque se você não testa, você não sabe qual é o seu perfil. Então, quer dizer, Uhum. eu trabalhei durante uns 3 anos na parte de tintas, também na Transcor, lá em Diadema, mas eu não gostava muito. Então, eu fui para a parte de produção um pouco, aí depois me formei, aí eu fui efetivado, mas eu falei, cara, não gosto muito. Mas quando você não testa, você não sabe
se você realmente gosta ou não. E, cara, e você participou de quase todas as áreas e você conseguiu falar, puta, eu quero ir por aqui, esse aqui eu não me adaptei, esse É, aqui eu prefiro mais. Então, por isso que eu sempre citava você quando eu legal. estava batendo papo com alguém. Por causa disso, fazer tudo. Vai fazendo. O que Eu é acho melhor? que quando você abre o livro e vê qual caminho você vai seguir, é muito mais fácil de você ter sucesso no futuro. Sim, Então, se no primeiro momento eu falar assim, eu gostei do laboratório, eu vou seguir por aqui. Na verdade, o que que você experimentou? Você não experimentou nada do mundo da engenharia química. Então, eu acho que realmente, eu sempre tive o desejo da engenharia de processo porque o processo fascina quem é estudante de engenharia química, né? Mas eu nunca abri mão das coisas que poderiam agregar conhecimento para mim. Eu tinha um foco na engenharia de processo, tanto é que eu só consegui no meu último ano da graduação. No último ano que eu consegui realmente estar no chão de fábrica, que foi onde eu sempre quis estar. Mas os outros 3 anos prévios, eu nunca desisti de nada que foi me dado. Então, acho que isso agrega conhecimento top. e outra, o que é muito importante no nosso meio. Você faz um networking absurdo. Então, o Sim, network que você faz quando você vai migrando de empresas e de posições, faz com que, na verdade, nunca te falte nada, porque as pessoas estão sempre te olhando. sim. Isso é fundamental. Todos que passaram pelas entrevistas falaram da importância do network. Você está sendo realmente visto, que é o que a gente estava falando. Se você não experimenta durante a faculdade, pô, quem vai lembrar de você lá na frente? Cara, você Com certeza. não conheceu ninguém, o que eu sou bom? Não sei. Então, você só sabe se você realmente experimenta. Agora, quando você virou engenheiro de processo, acho que esse é o maior sonho de todo engenheiro químico. Como que Hum, era o dia a dia de um engenheiro de processo? Porque muitos falam assim, na faculdade a gente não aprende nada da vida real. É só muita teoria, muito bate-papo, mas nada se aplica. Desconstrua um pouquinho isso que o pessoal é, fala. eu conversava muito, eu tinha muitos amigos na Fosfert quando eu entrei, tenho até hoje os amigos, que eram mais experientes e outros que tinham praticamente o mesmo tempo de formação do que eu. O que eu falava para eles era o seguinte: a diferença do banco da universidade para sua cadeira na sua mesa na indústria é que na universidade o professor ele vai te dar lá, quando ele te dá o enunciado do exercício, ele te dá os dados, densidade, X, viscosidade, Y. Ele te dá algumas propriedades que quando você está no mundo da indústria, você tem que saber aonde buscar. Então, o que diferencia o banco da universidade do banco da sua mesa dentro da indústria é saber buscar as informações. Existem informações, e eu classifico as informações em dois tipos. As informações literárias, que são realmente onde você tem que buscar livros, literaturas técnicas, documentos de projetos antigos da construção da planta, por exemplo, e informações de experiência de pessoas antigas. Então, isso a gente não tem na universidade também. Na verdade, quem são os experientes são os nossos professores, que nos dão os macetes Sim, de como solucionar os problemas da engenharia no caderno. Então, uma coisa que eu falo muito para os engenheiros que estão se formando, eu tive muitos estagiários que trabalharam comigo na Fosfert, na Kimberly. Eu fui muitos anos supervisor de estágio na Vale. O que eu falo para eles é o seguinte: não deixe de perguntar nunca para as pessoas mais experientes, para os nossos operadores, para os técnicos de operação, para os engenheiros antigos, enfim, eles não vão te passar o caminho das pedras, é claro, mas eles vão te passar informações que vão ser cruciais para você conseguir desenvolver seu trabalho. Então, quando você entra na indústria, você está meio que perdido. Você não sabe por onde começar, ainda mais quando você está desenvolvendo a carreira. O que eu dou de sugestão para os alunos que começaram como engenheiros de processo numa planta é o seguinte: primeira coisa, estuda a planta. Conheça da entrada dos seus reagentes, das suas matérias-primas, das suas utilidades, até a saída do produto convertido. Estuda quais são os processos, quais são as operações unitárias que estão envolvidas, quais são as propriedades do fluido, quais são as temperaturas, as pressões, as condições analíticas, quais são as propriedades analíticas dos produtos que você está manuseando dentro do seu processo. A partir dali, você vai ter base técnica e teórica para conseguir começar a desenvolver projetos de otimização, soluções dos problemas do dia a dia. Quando o operador chega, você chega na sala de controle, o operador te fala assim, aquela bomba, cara, não tá dando certo. Eu acho que é melhor comprar uma nova. Será que tem que comprar uma nova?
ou alguma coisa foi mudada naquele processo, foi lá uma pessoa da manutenção e fez uma mudança. Vou colocar uma tubulação que eu tinha em estoque aqui, não tem problema se eu reduzir de 4 para 2 polegadas, acho que vai dar certo. Então, assim, por que você não estuda isso? Dá uma olhadinha no projeto. Então, você vai começar a desenvolver massa crítica para desenvolver projeto, para entender como é que se trabalha as condições da sua planta. E a partir dali, você vai ver que vai ser um dia atrás do outro, um aprendizado atrás do outro. Quando você vai ver, as coisas estão fluindo tão naturalmente que você vai começar a ser uma pessoa com poder de decisão dentro da planta. E quando o engenheiro vira uma pessoa com poder de decisão, ele virou a chave da vida dele, ele deixou de ser simplesmente um engenheiro recém-formado para ser o engenheiro de processo daquela planta que ele está atuando. Então eu vejo basicamente Caraca, esse caminho que ele tem que seguir. show. Top. Vamos lá, já que você está falando aí, você falou de bombas, mecânica dos fluidos na prática. Como que é o trabalho, como é o seu trabalho na empresa? Você pega tudo essa base que você tem, óbvio, tudo que você aprendeu, tudo que você absorveu da faculdade, dos livros, do dia a dia. Como lá a gente tem um enunciado, tem um exercício, a gente quer determinar a potência para tentar levar o fluido de um ponto a outro. Como que trata isso na prática real ali? Eu acho que, na verdade, como eu comentei, o engenheiro ele tem que saber buscar as informações. Então, eu vi, quando eu entrei na Fosfértil, eu fiz muitos trabalhos, assim, não lembro quantos, mas muitos trabalhos que envolviam a questão de mecânica dos fluidos, especialmente aquela correlação que a gente tem com o OP1 dentro da Unisanta, né? Que é muita parte de sistemas de bombeamento, perdas de carga, curva do sistema, ponto ótimo de operação de uma bomba. Então, na verdade, quando a gente se vê com um problema na frente que envolve esse tipo de dimensão, eu acho que a primeira coisa que o engenheiro tem que fazer é o seguinte: é, fazer o volume, vamos chamar de volume de controle de Controle. onde ele tem que trabalhar, tá? Eu preciso trabalhar do tanque A para o tanque B. Eu preciso bombear esse produto e ele não está indo. Quais são os problemas que eu tenho? Primeira coisa, vamos pegar toda a questão de dados técnicos da bomba que o fornecedor me deu. Eu tenho, com certeza, toda a indústria tem um arquivo técnico onde você tem informações de bomba, curva, datasheet, enfim. Deixa aquilo guardado. Pega o isométrico do que você tem, os engenheiros mais recém-formados, ou que ainda estão estudando, o isométrico é aquele desenho que vai te mostrar certinho a tubulação que você está trabalhando, as cotas dimensionais, distanciamento, acidentes, quais são as válvulas, se as curvas são de 90, são de 45, a questão de diâmetro de tubulação. Tendo isso em mãos, você vai começar a fazer teu estudo para conseguir fazer aquelas nossas contas tradicionais da faculdade. Qual é a perda de carga do sistema? Quais vão ser as condições de projeto para eu verificar se a minha bomba realmente atende, se eu tenho acidentes que fazem com que essa bomba não faça o trabalho que se espera dela. É, quais são as condições dos meus tanques de saída e recebimento, se eles estão sempre vazios, se eles estão sempre cheios, se eles mantêm volumes variáveis. Então, assim, tudo isso é muito importante. Quando ele começa a listar todos os pontos, ele vai conseguir, isso vai ser natural do futuro engenheiro, ele vai conseguir assimilar o que ele aprendeu para o que realmente ele vai aplicar na prática. E aí eu volto no começo do nosso bate-papo. O básico é assim, o conhecimento ele tem, o que ele vai precisar saber é buscar informação. É, e Show. assim, Paulo, tranquilamente, eu vejo que hoje na Olin eu não estou mais atuando muito numa função de projetos, de cálculos do dia a dia, né? Eu estou focando um pouco mais na parte de gestão da produção. Mas eu trabalhei praticamente 12 anos só fazendo isso como engenheiro de processo. Então eu tenho propriedade para falar que, basicamente, é, vou te falar, assim, é muito difícil falar um número, mas sei lá, 60, 70% do teu dia a dia, ele vai estar basicamente em três matérias do nossa graduação: mecânica dos fluidos, balanço de massa e transferência de calor. Termodinâmica é importante? É importantíssimo, mas você vai ver que termodinâmica não vai estar no teu dia a dia. Ela vai estar pontualmente em algumas situações que você vai precisar utilizá-la. Mas no seu dia a dia vai ser balanço de massa, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Eu acho que são matérias assim que, se o estudante tiver com ela é,
enraizada em termos de conceitos, porque a fórmula a gente tem onde buscar. A fórmula a gente não precisa ter nada gravado. A fórmula a gente tem várias literaturas que não vão nos dar base. Mas se a gente entender o conceito de onde aplicá-las, eu acho que o nosso dia a dia vai ser muito mais fácil. Caraca, show. Nossa. Meu, é, eu, eu se falar assim, vai, um arrependimento meu foi não experimentar o processo. Porque na época eu queria muito ter experimentado. Eu tive uma oportunidade, mas tudo são escolhas. Então tem um certo Sim. momento que a gente precisa escolher. Aí eu saí, na época eu estava meio chateado com o meu dia a dia, sobe e desce. Eu falei, caramba, sofri um acidente na serra, vindo do serviço, caí de moto. Falei, não estava muito feliz. Foi aí que eu falei, não, vou decidir ir para esse caminho. Eu saí, cara, não me arrependi, graças a Deus. Gostaria de ter experimentado, mas não experimentei. Mas o meu mestrado e meu doutorado foi com conceitos de mecânica dos fluidos. Uhum. Eu falo que mecânica dos fluidos foi a única disciplina que eu peguei DP na faculdade. Eu falei, E é que dá aula hoje? Então, e tô desde 2011 dando aula de McFlu. Fiz o mestrado em McFlu, pegou raiva, né? Tipo, agora eu vou dominar isso de todos os pontos. Tipo, aí fiz o mestrado, aí fiz lá no laboratório do Dell e levei para a USP. Aí depois na Unicamp também a gente construiu o equipamento no laboratório do Santa. Ou seja, a mecânica dos fluidos estava sempre ali no meu dia a dia. Mas com certeza, você experimentar, ter a oportunidade de experimentar todas as áreas que a engenharia é difícil, né? Mas várias áreas que a engenharia proporciona, cara, com certeza, acho que é um sonho. E por incrível que pareça, eu iniciei o mestrado por 2 vezes e não terminei as 2 vezes. Eu iniciei em 2015 na USP, fiz um semestre, só que aí estava muito complicado porque eu estava tendo que sair em horários meio que quebrados, em horários de trabalho, e estava, na verdade, atrapalhando um pouco a minha dentro da fábrica estava tendo alguns trabalhos muito importantes que eu não conseguia parar para subir para o mestrado, então eu parei. Em 2018, eu tive a oportunidade de retornar, mas aí eu retornei na Unifesp, em Diadema, na Federal de São Paulo, porque era um mestrado noturno, então ele era mais fácil, teoricamente, porém eu passava o dia inteiro trabalhando, e aí eu tinha, na verdade, 3 ciclos de cidades. A minha esposa morava em Santos, eu estava em Mogi das Cruzes porque eu ainda estava trabalhando na Kimberly, ela veio para Santos porque ela engravidou, ela quis vir para cá, e eu ficava em 3 cidades, eu ficava Diadema, Santos, Mogi das Cruzes. Aí teve uma hora que eu falei assim, e aí a primeira matéria que eu escolhi, quando eu tive a oportunidade de pegar a grade, eu escolhi FT. Então eu fiz um semestre de FT, eu fiz FT completo, fui aprovado no crédito, e aí quando eu já tinha até alguns trabalhos já meio que encaminhados com uma orientadora para tentar fazer a minha dissertação, só que aí eu acabei tendo, a minha esposa, como eu falei, engravidou, e aí enfim, estava muito difícil, eu acabei parando, e aí minha vida também mudou, nessa época eu estava em pesquisa e desenvolvimento, então estava tudo a ver, era área bem de pesquisa, eu achava muito legal. E aí foi quando eu vim para a Olin numa área mais de gestão da produção, trabalhar com um time de operação, fazer bem a parte do gerenciamento da produção. E eu falei, bom, acho que agora, talvez no meu momento atual de vida, não esteja como prioridade tocar o mestrado. E aí, por conta disso, eu mudei um pouco a minha cabeça em termos de como eu vou conduzir minha vida dentro da indústria. Então eu estou saindo um pouco, eu não saí da área técnica, porque na produção a gente está na área técnica, mas eu deixei de fazer um pouco a conta do dia a dia, vamos dizer assim, para fazer a parte de gerenciamento da produção. E aí, isso que eu decidi fazer, eu acho que eu posso fazer uma segunda graduação. Então eu estou no segundo ano de economia. Caraca. Eu faço economia agora, estou indo para o fim do 3º semestre, são 8 semestres, 4 anos. É uma área muito legal, mas não é no nosso bate-papo, mas para você ver como o engenheiro está sendo, o engenheiro hoje é versátil, né?
Eu acho que o engenheiro, ele é muito legal como o engenheiro se enquadra em várias frentes de trabalho. Então, ele pode ser o cara que calcula, ele pode ser o cara que administra, ele pode ser o cara que é o dono do dinheiro, ele pode ser o cara que sabe onde vai gastar o dinheiro. Então, é muito legal onde o engenheiro, a flexibilidade do engenheiro. E Sim, aí, o que eu acho muito interessante é que nós, engenheiros, nós, eu, você e nossos amigos, nossos colegas, a gente percebe como cada um toma um rumo diferente da vida, porque a gente é flexível, a gente é versátil. A sim. gente consegue se adaptar muito bem em situações. É o ser É, e, engenheiro. muito, e, e muito disso eu vejo que é por conta da nossa bagagem na graduação, porque a gente começa a desenvolver um raciocínio analítico tão forte, que a gente começa a analisar coisas que não são da nossa área de formação, mas a gente tem afinidade por analisar. Então a gente Sim, começa a se encaixar em vários lugares. E aí eu estou fazendo economia porque eu acho que vai me dar base para onde eu quero seguir na minha carreira dentro da indústria. Eu não quero ser da indústria química, eu não quero ser um cara de trading, começa a analisar gráfico de bolsa de valores, não é do meu perfil. Eu quero continuar na engenharia química dentro da indústria, mas eu acho que sim. pode me dar base para algumas tomadas de decisão vendo uma coisa mais macro de como fazer uma gestão de uma parte fabril. Sim, top. Faz todo sentido e eu concordo plenamente. Nas conversas com os alunos, eu falo muito isso. Cara, não pode ser engessado. Cara, você é aquele cara que só fica ali estudando, 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 lendo, lendo, lendo. É o cara nota Sim, 10, tira 10 em todas as provas. Aí no dia que você tem uma oportunidade de uma vaga de emprego, você para. Você não consegue abrir é a boca, você verdade. não consegue mostrar quem você é, você não consegue mostrar seus pontos fortes, fracos, e você acaba perdendo oportunidades. Por quê? Porque você só focou em estudar. Eu lembro que você era fora da curva como aluno, mas você era fora da curva nas dinâmicas e nas entrevistas de emprego. Cara, você pegava tudo, porque você era muito competente. Eu sempre falei Obrigado. isso porque eu falei, cara, é um cara que é totalmente fora da curva. Porque não adianta você ser bom, a gente conhece muita gente que é muito bom tecnicamente, mas quando você fala na parte pessoal, na parte de comportamento, não é legal, e vice-versa. Então, quer dizer, você Uhum. tem que saber dosar esses dois lados. E dinheiro é uma coisa que, cara, quando a gente fala de economia, eu já penso assim, de repente dinheiro, você falou de trading. Quer dizer, cara, eu já fiz umas brincadeirinhas nesse meio, velho, já investi, perdi muito. É Então normal. tem um lado A gente emocional arrisca, né? que judia, a gente arrisca. Mas o engenheiro, ele consegue ter esse, cara, esse brio e essa vontade de encarar tudo. Não Sim. fica ali fechado no mundinho. Então, cara, eu falo pra molecada, investe, cuida melhor do dinheiro, tipo, mas pô, não tenho dinheiro ainda. Não, é com pouquinho. Você vai treinando com pouquinho. Porque não adianta você querer Sim, investir, cuidar do seu dinheiro quando você tiver muito. Que aí as perdas podem ser muito maiores. Então, durante a é faculdade você verdade. consegue ter estudo. Então a molecada já está começando a investir, aí me manda mensagem, fala, cara, fiz isso, fiz aquilo, pô, abri uma lojinha online, pô, eu tô fazendo aqui ganhando um extra, agora não dependo mais do meu pai. Cara, é sensacional. E a gente Sim, com tem, para ter uma certeza. noção, tem um projeto também de livro, que eles precisam ler um livro que não seja de engenharia. Isso é uma coisa que eu coloquei na disciplina. Tipo assim, um ponto extra, vamos dizer assim. O retorno que eu tenho das pessoas que estão lendo, cara, melhorei meu foco, melhorei minha produtividade, coisas que a Uhum. gente não estuda na faculdade. Aí, tipo, Sim. eu sempre tenho a lembrança de uma moça que falou assim, cara, eu consegui voltar a dormir, porque eu li um livro, eu não conseguia dormir, eu estava com muita ansiedade, foi no meio da pandemia, e eu não conseguia dormir, isso estava me Caramba. prejudicando. Olha, totalmente fora da engenharia. Agora a gente falando de, né, tipo, coisas que acontecem. Então não é simplesmente ficar muito engessado. Você precisa ver o que você tem dificuldade para você aprimorar, o que você é bom para intensificar. E assim vai. O Sem engenheiro é dúvida. muito versátil, né? Né? Se você for ver, a versatilidade do engenheiro, é, se a gente fizer uma pesquisa de mercado simples, assim, das pessoas que mais se deslocam territorialmente para pegar posições em mercados de trabalho, são os engenheiros. Então você tem um engenheiro que é, é formado em Santos. Isso aconteceu comigo. Eu saí de Santos, fui para Mogi das Cruzes, voltei. Então, assim, essa versatilidade do engenheiro, a gente não fala, a gente fala, na verdade,
da adaptabilidade, até inclusive de sair da sua zona de conforto. Pô, nasci em Santos, minha família é de Santos, me criei em Santos, meus amigos são de Santos, mas eu vou tentar uma nova oportunidade. Fui para uma região que eu não conheço, uma cidade que eu não conheço, sem amigos, eu e minha esposa, enfim, na época a gente ainda não tinha nossa filha, e vamos lá, vamos arriscar, quem sabe não dá certo. E deu certo. Deu certo que eu tive um crescimento grande na Kimberly, tive uma oportunidade de crescer vindo para a Olin. Então, assim, é, e aí, se no final você abrir a questão de, pô, André, quais são tuas dicas ou tuas sugestões para onde a pessoa tem que seguir? Eu tenho várias. Uma delas é Com essa certeza. adaptabilidade. Mas a gente fala na frente, então. Oh, cara, que da hora, velho. É bem por aí, porque é o enraizar, né? Pessoal, tipo, cara, vou vir para Santos. Pô, mas Santos, quais são as opções? Vamos pensar assim, vamos botar É, aqui no polo de Cubatão, a gente tem ali para o Guarujá, que você tá hoje, mas, pô, se tiver oportunidade de outro lugar, eu não acho legal, porque minha família tá aqui, tudo tá é, aqui. Cara, mas você, quanto mais você cresce, mais as pessoas que estão à sua volta crescem. Porque se com você dá certeza. tanto valor para sua família, então você tem que ser um puta profissional para você ganhar super bem, porque você tem que ser remunerado pelo aquilo que você gosta de estar fazendo, senão também não vale a pena. Claro. Tudo é um conjunto. E quer dizer, e o crescimento é para todo mundo. Então, não, eu vou ficar aqui Sim, no meu mundinho, vou ficar aqui em Santos, se não aparecer nada aqui, eu de repente mudo de área. Porra, velho. Não, né? sem dúvida. Sem Tem dúvida. que se jogar um pouco, Concordo né? plenamente. É Top. importante. Aí eu vou fazer uma pergunta. Já que você está falando, o seu próximo passo, já chegou onde quer? Ou você ainda tem algo que você ainda, puta, eu quero chegar ali, ó. Não, não cheguei onde eu quero ainda não. Eu sou uma pessoa, eu acho que é sempre bom a gente planejar nossa carreira, né? E quando a gente planeja nossa carreira, eu acho que a gente tem que ter sempre a ambição de galgar degraus maiores. Ah, eu me lembro que quando eu estava no segundo ano segundo, eu estava indo para o terceiro ano da indústria, então eu ainda era um engenheiro, estava saindo da posição de júnior indo para pleno, então era ainda cru, tinha 2 a 3 anos de formado. Eu já sabia o que eu queria em termos de futuro dentro da indústria. Eu não queria ser engenheiro de processo para a vida inteira. Então, o que eu fiz previamente? Falei, poxa, a bagagem técnica eu tive na parte acadêmica e eu estou me desenvolvendo na parte de indústria. Mas eu quero liderar um time, eu quero ser líder de produção, eu quero ser gerente de produção, enfim. E aí eu fui buscar conhecimento da parte de gestão de produção. Foi quando eu fiz a minha pós-graduação na USP em administração industrial. Então foram 2 anos bem árduos, eu também subia 2 vezes por semana à noite para a USP, descia e fazia isso, subia para fazer prova e descia. Mas foi uma pós que me deu uma bagagem muito grande para eu falar assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero, no momento certo, pegar uma posição de gestão da produção. E eu estou hoje, já estou há 2 anos nessa posição. Na Fosfert, na Vale, eu tive a oportunidade de fazer algumas posições backups, né? Um gerente de produção saiu de férias, eu assumiria lá por 15, 20 dias a posição dele. Então, eu comecei a criar uma massa crítica de conhecimento para realmente falar assim, opa, eu estou começando a entender para quando eu estiver nessa posição, nessa cadeira, eu saber o que fazer. Então, essa cadeira eu tô desde de fevereiro de 2019. E é claro que, a partir daí, eu quero pegar, por exemplo, uma gerência industrial, por que não? A Olin ela é uma empresa norte-americana. A Olin ela tem plantas no mundo inteiro. Por que não, depois que eu pegar uma gerência industrial, eu poder passar uma temporada numa planta, por exemplo, dos Estados Unidos, ou uma planta da Europa? Isso te Então, cria bagagem para você, tipo assim, além de conhecer uma cultura totalmente diferente, que vai você crescer como pessoa, profissionalmente você vai conhecer novos desafios. Pô, mas é uma planta de resina epóxi igual a do Brasil? Não, é diferente. Produz o mesmo produto, mas os desafios são diferentes. As pessoas que são os desafios. Então você tem o desafio técnico e o desafio de comportamento de pessoas. Então, top. assim, você começa a fazer uma gestão de pessoas que você não conhece, com comportamentos diferentes, cultura diferente, língua diferente, e você tem que fazer com que aquelas pessoas te tragam um resultado técnico da planta. Então, assim, começa esse desafio que você fala, putz, é isso que eu quero. Então, Show. respondendo assim diretamente a tua pergunta, eu não cheguei onde eu quero. Eu quero pegar um dia uma gerência industrial, uma gerência de planta. Eu acho que é importante você se desafiar no dia a dia e poder galgar passos maiores, passos mais largos.
E quem sabe um dia poder atuar numa planta fora do Brasil, acho que isso é fundamental para... É a cereja do bolo, sabe? Quando você fala, puta, eu quero Sim. aquela cereja no Putz, meu bolo, é essa daí. Quem sabe um dia eu consigo. com certeza você vai chegar. Com certeza. É só questão de tempo. Porque muitos falam assim, ah, eu quero. Não, basta ser engenheiro. Cara, mas não adianta. Por um tempo, você fica satisfeito. É igual assim, igual a molecada, às vezes eu pergunto, quanto você quer ganhar? Mais ou menos para você falar assim, ah, eu tô feliz. Aí fala um valor X. Por exemplo, eu quero ganhar 5. Beleza, hoje você vai ganhar 5. Tá bom, você fica feliz? Show. Daqui a 10 anos, esses 5 vai te fazer feliz do jeito que você tá falando agora? Ah, lógico que não. É. A gente tá falando de dinheiro, mas de posição, cara, você ficar 5 anos naquele mesma situação ali, meio que sem crescer. Cara, a gente tem que crescer todos os dias. É. Então, o que você está fazendo, você trabalha, você desempenha muito bem o que você faz, porém, a gente sempre tem que ter aquela visão de futuro, né? Cara, mas Uhum. vou me preparar devagarinho, passo a passo, é igual a vida de pessoas que investem, né? Cara, é pensar a longo prazo, parar de Sim, ser imediatista, é né? isso aí. Ah, hoje. Então, você tem isso muito bem planejado, isso é muito Mas da isso que você hora. está falando é muito legal, Paulo, porque é, esse é um grande problema dos recém-formados em engenharia. Eu acho que em várias áreas, não é só engenharia. Sim, É, as pessoas, a nossa geração, né, existem gerações agora Y, cada hora está gerando uma letra diferente, né? Mas a estamos geração ficando realmente, velho. ela quer criar. Antigamente, o que que os engenheiros aposentados faziam, né? Eu quero virar engenheiro. O cara entrava como engenheiro, ele morria engenheiro dentro da indústria. É claro, ele subia, tinha ótimos salários, mas ele fazia a satisfação financeira dele, mas ele não fazia a satisfação pessoal de poder, esse é o meu ponto de vista, de poder falar assim, eu cresci e hoje eu não sou mais um engenheiro, hoje eu sou um gerente, hoje eu sou um gerente industrial, hoje eu sou um diretor. Então, assim, financeiramente eles saem muito bem. Mas se você Sim, falar assim, pô, a nossa geração já pensa diferente, a nossa geração pensa assim, eu quero virar um supervisor, um coordenador, um gerente. E aí que está o problema da geração, e eu acho que os futuros engenheiros também vão passar por isso. Eu passei por isso quando eu me formei. Eu queria muito rápido subir de posição. Eu logo queria sair de júnior para virar pleno, eu logo queria sair de pleno para virar júnior, para virar sênior. Quando eu estava pleno, eu já estava pensando na gerência de produção. Aí depois teve um momento que eu pensei assim, mas calma aí, eu estou pensando em tudo isso. Foi uma pessoa que me falou isso na Vale. Assim, você tem competência para isso, mas você não tem experiência para isso. Então, na uau. verdade, espera o momento certo que ele vai chegar. Não coloque famoso dito aí, né? A carroça na frente dos bois. Ele vai chegar. Então, assim, isso que acontece muito com os engenheiros, eles querem virar muito rápido, e eles acabam pingando muito rápido de empresa para outra. Eu acho que a mudança de empresa faz você conhecer novas culturas, novos processos, novas pessoas, o network, como eu comentei no começo. Sim, Você sempre acaba crescendo em termos de posição profissional, mas o que não dá é você toda hora ficar pingando e fazer assim: ah, não tá bom aqui, o cara não me mudou hoje para engenheiro júnior para pleno, eu vou sair fora. Ah, agora eu vou sair fora, eu vou sair fora. Vai ter uma hora que você vai rodar tanto que os teus contatos vão falar assim: ah, o André, ele tá ficando um ano em cada empresa. Se você não der para ele ao final do primeiro ano a posição de sênior, ele vai sair. Então tá isso fora. acontece muito com os engenheiros mais recém-formados. Eu acho que isso é questão de experiência, bagagem, com o tempo ele Sim, aprende. Mas tem um momento da vida que a gente precisa se assentar. A gente, por onde a gente passa, a gente varre tudo que a gente vai ter que aprender, vai varrendo de pouquinho de cada empresa. E um momento fala assim, eu acho que eu tenho bagagem, eu tenho experiência e eu tenho conhecimento para conseguir desenvolver uma carreira a longo prazo. Eu vou sentar nessa cadeira e aqui eu vou desenvolver minha carreira. Então, acho que a maturidade faz com que o engenheiro absorva isso durante a carreira, né? Mas é sempre bom show. os alunos eu falar assim, pô, eu preciso saber qual vai ser o step by step da minha carreira. E aí uma palavra que eu acho que é fundamental, se programar, programação. Programar o que você quer nessa carreira vai fazer você chegar no objetivo. Tem que ver, né? Tipo, senão qualquer coisa serve. É, Exatamente, se exatamente.
É legal, tipo, tem um quadro, alguns têm nomes diferentes, mas tem um quadro dos sonhos. É você colocar, velho, na parede, o que você quer? Cara, eu quero, de repente, chegar naquela empresa, eu quero ter Uhum. aquele carro, aquela marca, eu quero ter uma casa assim, com isso aqui, com isso aqui. Cara, quando você vai alcançando, fala, caraca, que da hora, velho. Porque Eu se tenho você uma não lousa, visualizar, não serve. eu tenho uma lousa que eu já atualizei ela algumas vezes. E por que que eu Da atualizei? hora. Porque eu alcancei. Então é sempre Sim. assim. Eu tenho essa lousa já fazem, acho que não faz muito tempo não, acho que fazem uns 3 anos, acho, 4 a 3 anos, vai, no máximo, 3 a 4 anos. É, e eu colocava lá algumas coisas que hoje eu olhando eu falo, caramba, olha qual era o meu objetivo há 4 anos atrás. Olha que da Eu hora. pensava, eu pensava pequeno ou eu era conservador? Eu tinha Sim. medo de arriscar ou eu estava esperando o tempo para ganhar experiência? Então, quando você começa a analisar a sua vida, você fala, cara, que legal. Agora eu É. pedi um salário de tanto, hoje meu salário está tanto, por exemplo. Eu queria uma posição de tanto, hoje estou posição de tanto. Então, assim, é muito legal quando você coloca a meta e você não deve apagar. Você deve Não. guardá-la. Porque você tem que saber de onde você saiu e onde você chegou. Acho que isso é Putz, importante. a tua origem. Isso é É, fato. Todo mundo que te ajudou, todo mundo que participou de cada etapa, acho que isso é fundamental. Top demais, cara. Então, a gente legal. ficar aqui até umas 11 se deixar. 11, meia-noite, 1 hora e vamos indo. Agora, Assunto não das dicas. falta. Você falou de adaptabilidade, que é uma das dicas fundamentais que você daria. Então, agora, né, Aham. ansioso para saber outras dicas para esse pessoal aí que tá na batalha da engenharia. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que quando eles. Peguei o canudo hoje, sou engenheiro formado. Vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu acho que, na verdade, existem várias dicas que a gente pode dar. Adaptabilidade foi uma que eu falei durante a nossa conversa. Então, acho que o engenheiro ele tem que se adaptar, principalmente em começo de carreira, a tudo que lhe agrega valor. Então, agrega valor e conhecimento. Pô, caramba, uma indústria pequenininha me chamou, pô, já sou formado, eu já queria começar numa carreira assim, meteórica. Analisa. Vê se realmente essa empresa pequenininha não vai te dar oportunidades que talvez, em curto prazo, que talvez essa empresa que você sonha vai te dar a longo prazo, coisa assim, é, que vai demorar anos. Então, eu vejo uma adaptabilidade desse lado. Quando você realmente começar no mercado, se sinta seguro do que você faz. O engenheiro nunca pode passar desconfiança. O momento que o engenheiro passa desconfiança pro time da indústria, seja os operadores, o gestor, seja quem for, ele perdeu a credibilidade. Para reconquistar é muito difícil. E aí eu digo, vai ter que mudar de casinha, porque se continuar na mesma, talvez a credibilidade nunca seja reconstruída. Uma coisa que eu também sempre falo, nunca tenha medo de perguntar. Você é engenheiro, você tem o canudo, mas aquele operador de 30 anos, ele tem o seu curso técnico, ele tem talvez o seu ensino médio, ele não fez a graduação. Aquele cara, ele tem uma experiência tão grande, ele passou por tantas coisas naquela planta que você está começando, que a experiência dele vai fazer você a não errar em coisas bobas. Então, assim, pergunte, se abra para ideias, converse, é, faça com que o operador seja seu amigo. Eu acho que isso é fundamental para quem está dentro da indústria. Mais um ponto que eu falaria assim, abertamente: não tenha medo de se arriscar. Se arrisque, procure o que é melhor para sua vida, planeje para onde você quer ir. Se esse planejamento vai fazer você sair da sua cidade, sair da sua zona de conforto, faça já. Não pense duas vezes. Eu acho que é importante. É, é muito engraçado quando você fala assim: eu tive a oportunidade, mas não fui. Então, assim, isso é legal porque você cria cicatriz. Hoje o que a gente tem é crie cicatriz. As cicatrizes fazem com que você aprenda na vida. Então, assim, se você teve a oportunidade, vá. Se não der certo, arrisca de novo. Volta, dá um passo atrás. O passo atrás faz com que você não cometa o mesmo erro. Então, assim, eu acho que existem várias coisas que a maturidade vai ser adquirida com o tempo. Isso é normal. Não tem como a gente cobrar maturidade de uma pessoa, talvez que só fez estágio ou que, enfim, é muito nova. Os recém-formados aí têm 23, 24 anos, não passaram por quase nada. Esse ano eu faço 37. Então, assim, é,
A gente Então, passa, eu também não sou velho, mas a gente passa por muita coisa. Então, assim, ou eu acho que se puder dar dica, se arrisca, tenta a sorte, pense friamente no que você tem que fazer e vá. Tipo aquilo, põe o norte na sua vida e vá. Eu acho que isso é importante para você chegar no seu objetivo. E aí, para encerrar, nunca se sinta na zona de conforto. Esse é o pior momento que você vai ter na sua carreira. Você pode estar dentro da mesma empresa por vários anos. Isso não tem problema nenhum você ficar dentro da mesma empresa por vários anos. Eu acho que é muito legal, porque eu não vou falar raiz, porque a raiz, quando ela corta, morre, né? Mas assim, você cria laços, e os laços são importantes na vida profissional. Mas, mesmo estando dentro da empresa por muitos anos, se desafie a ser desafiado, cresça. Não acho que a sua posição ela tá bom porque você conseguiu comprar seu carro e seu apartamento. Você pode crescer muito mais e não financeiramente. Sabe qual é a maior satisfação? É quando uma pessoa chega para você e fala assim: Nossa, como a tua liderança faz bem para gente. Esse é o melhor resultado que você pode ter, mesmo você não tendo o sim, seu objetivo financeiro alcançado. Mas você fala assim: Caramba, você sente que você ganhou, ainda mais quando são pessoas bem mais velhas. Você com 2 anos de casa, que nem meu caso, estou 2 anos numa empresa, numa indústria, tenho 36 anos de idade, e aí vem um cara de 25 anos dentro da empresa, com 45 anos de vida, e o cara fala assim: Nossa, cara, você fez a gente mudar, a gente confia em você, você passa credibilidade. Quando você fala, a gente acredita no que você está falando, porque, então, assim, seja franco, seja honesto, sabe? Faça networking, amigos dentro da empresa são as melhores coisas, porque quando você vende a ideia, são os amigos que vão comprar, e eles vão fazer com que a sua ideia seja aplicada e dê resultado. e vamos junto. Então, eu acho que basicamente falei demais também em termos de Show. dicas. Eu acho que são várias. Vendo na cabeça, a Pô, gente vai vendo meu, o que passou, o filme que passou na vida, né? E com vai certeza falando. ajuda demais, porque é o reconhecimento, né? Cara, hoje eu sou apaixonado por ajudar pessoas por causa disso, porque quanto menos você espera, você recebe uma mensagem, uma, Sem dúvida. uma mudança de uma pessoa, cara, um alcance de um objetivo que você colaborou para aquilo. Isso é em todas as áreas, né? Se você É muito está legal sendo quando reconhecido, nossa, o aluno chega para ti e fala assim: Nossa, professor, essa era a maior dúvida que eu tinha, por isso que eu não consegui entender essa matéria. E você me fez clarear e eu entendi o conceito da sim, matéria. Acho que ganhou teu dia. Tu fez a tua ganha, função, né? total. Eu tive um gerente que ele falava assim para mim. Ele falou assim para mim. Tive um dia que eu tava indo embora, a gente tava indo pegar o fretado da fábrica. Aí ele falou assim: Tu tá indo embora com a sensação de dever cumprido? Eita, Aí eu parei, olhei para ele e falei: Mas por que tá me perguntando isso? Ele não me responde. Eu tô. Aí ele falou assim: Então tá bom. Aí depois eu fiquei pensando aquilo no ônibus. Eu falei: Pô, por que ele me perguntou isso? será? Na verdade, ele falou, o que ele quis dizer? Ele falou assim: a gente não tem como ficar olhando todo mundo que trabalha no nosso time, mas a gente precisa acreditar que as pessoas vão entregar o máximo delas no dia a dia. E eu acho que as pessoas, elas têm obrigação de passar a jornada dela de trabalho e entregar ao máximo que ela tem que entregar. Por mais que um dia você não esteja bem, a gente tem problema pessoal, todo mundo tem dia que você está mais chateado, preocupado, família, filho, enfim, conta, todo mundo tem. Mas é você sentar na sua mesa, na sua cadeira, tá na área industrial e falar assim, eu vou entregar meu melhor. E depois daquele dia você fala assim, hoje eu brinco com alguns amigos, falo assim, tu entregou, fez teu dia foi melhor, se entregou melhor? E quando o cara fala assim, pô, isso é interessante raciocinar sobre isso, porque a gente fala assim, eu fiz, mas você tá tão no automático, fala assim, pô, poderia ter feito isso. Nossa, poderia ter Sim, adiantado esse assunto, poderia ter resolvido esse problema. Então, às vezes, é questão de produtividade, né? A gente que é engenheiro quer trabalhar muito com produtividade. Então, isso é interessante. Isso pode ser em estudo, no dia a dia, com a família. Você fez seu melhor? Fiz. Então, durma com a consciência tranquila, cara. Parabéns. É sim, assim que a gente tem que encerrar nosso dia. top demais. Caraca, meu querido, obrigado demais por ter Eu que agradeço aceitado o esse convite. convite. Tá com muita saudade de bater um papo. Agora a distância está sendo a melhor coisa esse programa Engenharia na Prática, porque o pessoal está se formando no meio da pandemia, o pessoal está estudando no meio da pandemia.
Então, Sim, hoje, a desconfiança está muito grande, o pessoal está com muito receio, está muito chateado com toda essa situação. E, meu, escutar pessoas que estão fazendo acontecer, que são felizes com o que fazem e não se arrependeram de todos os obstáculos que tiveram até hoje. Hoje eu considero você um cara de sucesso, você obrigado. conquistou muita coisa legal, tenho muito orgulho do que você se tornou e da família que você construiu. Cara, fantástico. Obrigado. Obrigado demais por esse bate-papo, tá? Eu que agradeço o convite. Conta comigo para o que você precisar em termos de auxiliar o pessoal, o que for. É, tem o WhatsApp, a gente pode conversar. Se algum dia, em alguma aula, pô, André, dá uma palestra na minha aula um dia. Já fiz isso com alguns outros professores do Santa, tive a oportunidade de fazer essa prática em outros temas, também da indústria. Então, assim, cara, conta comigo, porque eu estou sempre disposto a ajudar quem realmente. Porque a gente sabe como é que ela lá atrás, a gente sabe as Ô, dificuldades. Então, o que com certeza, já precisar, está pode contar mais comigo. convocado. Eu já tenho aqui já o script dos próximos passos. Com certeza você está incluso. Legal, Meu querido, legal. obrigado demais, cara. Eu tenho no Mac Sem Stress, que é um treinamento que dentro vai ter a parte de comportamento, até a parte de liderança, e vamos ajudar essa galera aí realmente a se destravar na carreira. E você, com certeza, está incluso. Mais que Conta convidado comigo. e Vai ser um tamo junto, prazer. amigo. Então, vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. O André com certeza vai estar aqui respondendo. Então, não esqueça de compartilhar, que é muito importante. E semana que vem a gente tem mais um episódio do Engenharia na Prática. Valeu, gente. Até Valeu, mais. obrigado, um abraço. Até mais. O engenheiro de processo, não. Ele vai lá operar aquela unidade, ele vai garantir a eficiência daquela unidade, ele vai garantir os parâmetros operacionais.